Elementos de Semiologia, Roland Barthes, 16ª edição. Em linguística, o conceito, entre parênteses, dicotômico de língua/fala é central em Saussure e constitui certamente uma grande novidade com relação à linguística anterior, preocupada com procurar as causas da mudança histórica nos deslizamentos de pronúncia, nas associações espontâneas e na ação da analogia, e que era, por conseguinte, uma linguística do ato individual. Para elaborar esta célebre dicotomia, Saussure partiu da natureza, entre parênteses, multiforme e heteróclita da linguagem, que se revela à primeira vista como uma realidade inclassificável. Nota número 4. Observe-se que a primeira definição de língua é de ordem taxinômica. É um princípio de classificação, cuja unidade não se pode isolar, já que participa, ao mesmo tempo, do físico, do fisiológico e do psíquico, do individual e do social. Pois essa desordem cessa se, desse todo heteróclito, se abstrai um puro objeto social, conjunto sistemático das convenções necessárias à comunicação, indiferente à matéria dos sinais que o compõem, e que é a língua, diante de que a fala recobre a parte puramente individual da linguagem, abre parênteses, fonação, realização das regras e combinações contingentes de signos, fecha parênteses. 1.2. A língua é, então, praticamente a linguagem menos a fala. É, ao mesmo tempo, uma instituição social e um sistema de valores, página 18. Como instituição social, ela não é absolutamente um ato, escapa a qualquer premeditação. É a parte social da linguagem. O indivíduo não pode, sozinho, nem criá-la, nem modificá-la. Trata-se essencialmente de um contrato coletivo ao qual temos que submetermos em bloco se quisermos comunicar. Além disto, esse produto social é autônomo, à maneira de um jogo com suas regras, pois só se pode manejá-lo depois de uma aprendizagem. Como sistema de valores, a língua é constituída por um pequeno número de elementos de que cada um é, ao mesmo tempo, um vale-por e o termo de uma função mais ampla onde se colocam, diferencialmente, outros valores correlativos. Sob o ponto de vista da língua, o signo é como uma moeda, nota número 5. CF. Infra, 2 em romanos, 5, 1 ponto. Essa vale por certo, bem que permite comprar, mas vale também com relação às outras moedas, de valor mais forte ou mais fraco. O aspecto institucional e o aspecto sistemático são evidentemente ligados. É porque a língua é um sistema de valores contratuais, abre parênteses, em parte arbitrários ou, para ser mais exatos, imotivados, fecha parênteses, que resiste às modificações do indivíduo sozinho e que, consequentemente, é uma instituição social. 1.1.3. Diante da língua, instituição e sistema, a fala é essencialmente um ato individual de seleção e atualização. Constituindo primeiro as, abre aspas, combinações graças às quais o falante pode utilizar o código da língua com vistas a exprimir o pensamento pessoal, fecha aspas, abre parênteses, poder-se-ia chamar de discurso essa fala desdobrada, fecha parênteses. E depois os, abre aspas, mecanismos psicofísicos que lhe permitem exteriorizar essas combinações, fecha aspas. É certo que a fonação, por exemplo, não pode ser confundida com a língua. Nem a instituição, nem o sistema são alterados, se o indivíduo que a eles recorre fala em voz alta ou baixa, conforme uma elocução lenta ou rápida, etc. O aspecto combinatório da fala é evidentemente, página 19, capital, pois implica que a fala se constitui pelo retorno de signos idênticos, dois pontos. É porque os signos se repetem de um discurso a outro e num mesmo discurso. Abre parênteses. Embora combinados segundo a diversidade infinita das palavras, fecha parênteses, que cada signo se torna um elemento da língua. É porque a fala é essencialmente uma combinatória que corresponde a um ato individual e não a uma criação pura.
1.1.4 Língua e fala. Cada um desses dois termos só tira evidentemente sua definição plena do processo dialético que une um ao outro. Não há língua sem fala e não há fala fora da língua. É nessa troca que se situa a verdadeira praxis linguística, como indicou Maurice Merleau-Ponty. Abre aspas. A língua também disse, Vibrondal, é uma entidade puramente abstrata, uma norma superior aos indivíduos, um conjunto de tipos essenciais que realiza a fala de um modo infinitamente variável. Fecha aspas. Língua e fala estão, portanto, numa relação de compreensão recíproca. De um lado, a língua é, abre aspas, o tesouro depositado pela prática da fala nos indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade, fecha aspas. E, por ser uma soma coletiva de marcas individuais, ela só pode ser incompleta no nível de cada indivíduo isolado. A língua existe perfeitamente apenas na, entre aspas, massa falante. Só podemos manejar uma fala quando a destacamos na língua. Mas, por outro lado, a língua só é possível a partir da fala. Historicamente, os fatos de fala precedem sempre os fatos de língua. Abre parênteses. É a fala que faz a língua evoluir. Fecha parênteses. E, geneticamente, a língua constitui-se no indivíduo pela aprendizagem da fala que o envolve. Abre parênteses. Não se ensina a gramática e o vocabulário, isto é, a língua, de um modo geral, aos bebês. Fecha parênteses. A língua é, em suma, o produto e o instrumento da fala. Ao mesmo tempo, trata-se realmente, portanto, de uma verdadeira dialética. Notaremos, abre parênteses, fato importante quando passarmos às perspectivas semiológicas, fecha parênteses, que não poderia haver, abre parênteses, para Saussure, pelo menos, fecha parênteses, uma linguística da fala, pois qualquer fala, desde que tomada como processo de comunicação, já é língua. Só há ciência da língua. Página 20. Isso afasta de pronto duas questões. É inútil perguntar-se se cumpre estudar a fala antes da língua. A alternativa é impossível e só se pode estudar imediatamente a fala no que ela tem de linguístico. Abre parênteses. De, entre aspas, glótico. Fecha parênteses. É igualmente inútil perguntar-se, primeiro, como separar a língua da fala. Não se trata aí de uma diligência prévia, mas, muito ao contrário, da própria essência da investigação linguística. Abre parênteses e semiológica mais tarde, fecha parênteses. Separar a língua da fala é, de um só lance, estabelecer o processo do sentido. 1.5 Yamslev não subverteu a concepção saussuriana da língua barra fala, mas redistribuiu-lhe os termos de maneira mais formal. Na língua em si, abre parênteses, que fica sempre oposta ao ato da fala, fecha parênteses. Yamslev distingue três planos. 1. O esquema, que é a língua como forma pura. Abre parênteses. Yamslev hesitou em dar a esse plano o nome de, entre aspas, sistema, entre aspas, pattern ou, entre aspas, armação. Fecha parênteses. Trata-se da língua saussuriana, no sentido rigoroso do termo. Será, por exemplo, o R francês definido fonologicamente por seu lugar numa série de oposições. 2. A norma, que é a língua como forma material, já definida por certa realização social, mas independente ainda dos pormenores dessa manifestação. Será o R do francês oral, seja qual for a sua pronúncia. Abre parênteses, mas não o do francês escrito, fecha parênteses. 3. O uso, que é a língua como conjunto de hábitos de uma determinada sociedade. Será o R de certas regiões. Entre fala, uso, norma e esquema, as relações de determinação são variadas. A norma determina o uso e a fala. O uso determina a fala, mas também é por ela determinado. O esquema é determinado, ao mesmo tempo, pela fala, pelo uso e pela norma. Página 21. Vemos aparecer assim, de fato, dois planos fundamentais. 1. O esquema, cuja teoria
se confunde com a teoria da forma e da instituição. 2. O grupo norma, uso, fala, cuja teoria se confunde com a teoria da substância e da execução, como, segundo Hemsley, a norma é uma pura abstração de método e a fala uma simples concretização. Abre parênteses, entre aspas, um documento passageiro, fecha parênteses, reencontra-se para terminar uma nova dicotomia, esquema barra uso, que se substitui ao par da língua barra fala. O remanejamento Yemesleviano, entretanto, não é indiferente. Ele formaliza radicalmente o conceito de língua, entre parênteses, sob o nome de esquema, e elimina a fala concreta em proveito de um conceito mais social, o uso, formalização da língua, socialização da fala. Este movimento permite passarmos todo o, entre aspas, positivo e o, entre aspas, substancial para o lado da fala, todo o diferencial para o lado da língua, o que é vantajoso, como veremos daqui a pouco, por levantar uma das contradições colocadas pela distinção saussuriana da fala e da língua. 1.6. Seja qual for sua riqueza, seja qual for o proveito que dela se possa tirar, tal distinção não tem quadrado na verdade, sem colocar alguns problemas. Indicaremos aqui 3 deles. O primeiro é o seguinte: será que se pode identificar a língua com o código e a fala com a mensagem? Essa identificação é impossível, segundo a teoria Yemesleviana. Pierre Guiraud a recusa porque, segundo ele, as convenções do código são explícitas e as da língua são implícitas. Mas ela é certamente aceitável na perspectiva saussuriana, e André Martinet a leva em conta. Análogo problema pode ser colocado, página 22, ao interrogarmos a respeito das relações entre fala e o sintagma. A fala, já ouvimos, pode ser definida além das amplitudes da fonação, como uma combinação entre parênteses variada de signos entre parênteses recorrentes. No nível da língua em si, todavia, já existem certos sintagmas cristalizados. Abre parênteses. Saussure cita uma palavra composta como magnânimos, fecha parênteses. O limiar que separa a língua da fala pode então ser frágil, já que é aqui constituído por, abre aspas, certo grau de combinação, fecha aspas. E eis introduzida desde então a análise dos sintagmas cristalizados, de natureza linguística, entre parênteses glótica, todavia, visto que se oferece em bloco a variação paradigmática, abre parênteses. Yemsley denomina tal análise a morfossintaxe, fecha parênteses. Saussure notara esse fenômeno de passagem, abre aspas. Há também, provavelmente, toda uma série de frases pertencentes à língua, as quais o indivíduo não tem mais de combinar por si mesmo, fecha aspas. Se esses estereótipos pertencem à língua, e não mais à fala, e se verificou que numerosos sistemas semiológicos os utilizam, trata-se então de uma verdadeira linguística do sintagma, que se deve prever necessária para todas as, entre aspas, escrituras, fortemente estereotipadas. O terceiro problema, enfim, que indicaremos aqui, concerne as relações entre língua e a pertinência, abre parênteses, isto é, do elemento propriamente significante da unidade, fecha parênteses. Identificou-se, abre parênteses, o próprio Trubetskov, fecha parênteses, às vezes, a pertinência e a língua, rejeitando assim da língua todos os traços não pertinentes, isto é, as variantes combinatórias. Essa identificação, entretanto, causa problema, pois existem variantes combinatórias, abre parênteses, dependentes, portanto, à primeira vista da fala, fecha parênteses, que são, contudo, impostas, isto é, entre aspas, arbitrárias. Em francês, é imposto pela língua que o L seja surdo após uma surda, entre parênteses, oncle, e sonoro após uma sonora, entre parênteses, ongle, sem que estes fatos deixem de pertencer à simples fonética, abre parênteses, e não à fonologia, fecha parênteses, página 23. Vê-se a consequência teórica.
É preciso admitir que, contrariamente à afirmação de Saussure, abre parênteses, abre aspas, na língua só há diferenças, fecha aspas, fecha parênteses. O que não é diferenciativo possa, assim mesmo, pertencer à língua, entre parênteses, à instituição? Martinet assim pensa. Frei tenta poupar a Saussure a contradição, ao localizar as diferenças nos subfonemas. P não seria, em si, diferencial, mas somente nele os traços consonântico, oclusivo, surdo, labial, etc. Não é exatamente este o momento de tomar partido a respeito de tais problemas. De um ponto de vista semiológico, reter-se-á a necessidade de aceitar a existência de sintagmas e de variações não significantes, que sejam, contudo, entre aspas, glóticas. Vale dizer que pertençam à língua. Essa linguística, pouco prevista por Saussure, pode adquirir uma grande importância em qualquer lugar onde reinarem os sintagmas cristalizados, entre parênteses ou estereótipos, o que é, sem dúvida, o caso das linguagens de massa. E sempre que variações não significantes formarem um corpo de significantes segundos, o que é o caso das linguagens de muita conotação. O R, entre aspas, roulé, é uma simples variação combinatória no nível da denotação. Mas na linguagem de teatro, por exemplo, ele ostenta o sotaque camponês e participa, consequentemente, de um código, sem o qual a mensagem de, entre aspas, ruralidade não poderia ser emitida nem percebida. 1.7. Para terminar com língua/fala, em linguística, indicaremos aqui dois conceitos anexos, revelados desde Saussure. O primeiro é o idioleto. O idioleto é, abre aspas, a linguagem enquanto falada por um só indivíduo, fecha aspas, entre parênteses Martinet. Ou ainda, abre aspas, o, página 24, jogo inteiro dos hábitos de um só indivíduo num determinado momento. Fecha aspas, abre parênteses, Evelyn, fecha parênteses. Jacobson contestou o interesse dessa noção. A linguagem é sempre socializada no mesmo nível individual, pois, quando se fala a alguém, tenta-se sempre, mais ou menos, falar sua linguagem, principalmente seu vocabulário. Abre parênteses, abre aspas. A propriedade privada no domínio da linguagem não existe. Fecha aspas, fecha parênteses. O idioleto seria, então, uma noção bastante ilusória. Reteremos, no entanto, que o idioleto pode ser bem útil para designar as seguintes realidades. Número 1. A linguagem do afásico, que não compreende outrem, não recebe uma mensagem conforme seus próprios modelos verbais, sendo essa linguagem, então, um idioleto puro. Entre parênteses, Jacobson. Número 2. O, entre aspas, estilo de um escritor, ainda que o estilo esteja sempre impregnado de certos modelos verbais oriundos da tradição, isto é, da coletividade. Número 3. Podemos, enfim, francamente, alargar a noção e definir o idioleto como a linguagem de uma comunidade linguística, isso é, de um grupo de pessoas que interpretam da mesma maneira todos os enunciados linguísticos. O idioleto corresponderia, então, pouco mais ou menos ao que tentamos descrever em outra parte sobre o nome de escritura. De modo geral, as apalpadelas que conceito de idioleto testemunha apenas traduzem a necessidade de uma entidade intermediária entre a fala e a língua. Abre parênteses, como já o provava a teoria do uso em Yanslev. Fecha parênteses. Ou, se preferirmos, de uma fala já institucionalizada, mas não ainda radicalmente formalizável, como a língua. 1.8. Se aceitamos identificar língua/fala e código/mensagem, é preciso mencionar aqui um segundo conceito, página 25, anexo, que Jacobson elaborou sob o nome de estruturas duplas, entre parênteses, duplex structures. Não insistiremos muito nesse ponto, pois a exposição de Jacobson foi retomada em seus Ensaios de Linguística Geral. Indicaremos apenas que, sob o nome de estruturas duplas, Jacobson estuda
certos casos particulares da relação geral código/mensagem, 2 casos de circularidade e 2 casos de acavalamento, parênteses, overlapping. 1. Discursos acrescentados ou mensagens dentro de uma mensagem, entre parênteses, M/M. É o caso geral dos estilos indiretos. 2. Nomes próprios. O nome significa qualquer pessoa a quem esse nome é atribuído e a circularidade do código se torna evidente. Entre parênteses, C/C. João significa uma pessoa chamada João. 3. Casa de autonímia. Entre parênteses, abre aspas. Cão é uma sílaba, fecha aspas. A palavra é empregada aqui como sua própria designação. A mensagem, entre aspas, acavala-se sobre o código, entre parênteses, M/C. Essa estrutura é importante, pois recobre as, entre aspas, interpretações elucidantes. Vale dizer, as circunlocuções, os sinônimos e as traduções de uma língua a outra. 4. Os shifters, entre parênteses ou, entre aspas, engatadores, constituem, indubitavelmente, a mais interessante estrutura dupla. O exemplo mais acessível do shifter é dado pelo pronome pessoal, entre parênteses, eu, tu, entre aspas, símbolo indicial, que reúne em si o laço convencional e o laço existencial. Eu só pode, com efeito, representar seu objeto por uma regra convencional, abre parênteses, que faz com que eu se torne ego, em latim ich, em alemão. Fecha parênteses. Mas, por outro lado, ao designar o proferidor, só pode se referir-se existencialmente à proferição. Entre parênteses, C/N. Jacobson lembra que os pronomes pessoais, por muito tempo, passaram por ser a camada mais primitiva da linguagem. Entre parênteses, Humboldt. Mas que, segundo ele, se trata, ao contrário, de uma relação complexa e adulta entre o código e a mensagem. Os pronomes pessoais constituem a última aquisição da linguagem infantil e a primeira perda da afasia. São termos de transferências difíceis de se manejar. A teoria dos shifters parece pouco explorada ainda. É, entretanto, muito fecundo a priori observar se pode dizer assim, o código às voltas com a mensagem. Abre parênteses, pois o inverso é muito mais banal. Fecha parênteses. Seria talvez, abre parênteses, e aí vai apenas uma hipótese de trabalho, fecha parênteses, junto aos shifters, que são, como vimos, símbolos indiciais, segundo a terminologia de Peirce, que se deveria procurar a definição semiológica das mensagens que se situam nas fronteiras da linguagem, sobretudo, certas formas de discurso literário. Parte 2, página 39 a 45. 2. Significado e significante. 2.1. O signo. O significado e o significante são, na terminologia saussuriana, os componentes do signo. Ora, este termo signo, presente em vocabulários bem diferentes, abre parênteses, da teologia à medicina, fecha parênteses, e de história muito rica, abre parênteses, do evangélico à cibernética, fecha parênteses. É por isso mesmo bastante ambíguo. Além disto, antes de voltarmos à acepção saussuriana, é preciso uma palavrinha a respeito do campo nocional, onde ele ocupa um lugar, aliás, flutuante, como veremos. Signo, na verdade, insere-se numa série de termos afins e dissemelhantes, ao sabor dos autores. Sinal, índice, ícone, alegoria são os principais rivais do signo. Suponhamos inicialmente o elemento comum a todos esses termos. Todos eles remetem necessariamente a uma relação entre dois relata com este traço. Não se poderia distinguir então nenhum dos termos da série. Para reencontrar uma variação de sentido, é preciso recorrer a outros traços, que serão apresentados aqui sob a forma de uma alternativa
entre parênteses, presença barra ausência. 1. A relação implica ou não a representação psíquica de um dos relata. 2. A relação implica ou não uma analogia entre os relata. 3. A ligação entre os dois relata, abre parênteses, o estímulo e sua resposta, fecha parênteses, é imediata ou não, ou, página 40, é. 4. Os relata coincidem exatamente ou, ao contrário, um, entre aspas, ultrapassa o outro. 5. A relação implica ou não uma ligação existencial com aquele que dela se utiliza. Conforme esses traços sejam positivos ou negativos, entre parênteses, marcados ou não marcados, cada termo do campo diferencia-se de seus vizinhos. Cumpre acrescentar que a distribuição do campo varia de autor para autor, o que acarreta contradições terminológicas. Apreenderemos facilmente essas contradições com a apresentação do quadro de encontro dos traços e termos por 4 autores diferentes, Hegel, Peirce, Jung e Wallon. Abre parênteses, a referência a certos traços, sejam eles marcados ou não marcados, pode estar ausente em alguns autores. Fecha parênteses. Página 41. Vê-se que a contradição terminológica baseia-se essencialmente no índice. Entre parênteses, para Peirce, o índice é existencial e não é para Wallon. Fecha parênteses. E no símbolo, abre parênteses, para Hegel e Wallon há uma relação de analogia, ou de, entre aspas, motivação, entre os dois relata do símbolo, mas não para Peirce, fecha parênteses. Além disso, para Peirce, o símbolo não é existencial, mas o é para Jung. Mas vê-se também que essas contradições, aqui legíveis verticalmente, explicam-se muito bem, ou melhor, compensam-se por translações de termos ao nível de um mesmo autor. Translações legíveis aqui horizontalmente. Por exemplo, o símbolo é analógico em Hegel por oposição ao signo, o qual não é, e se não é em Peirce, é porque o ícone pode recolher o traço. Isso significa que, para resumir e falar em termos semiológicos, abre parênteses, o que constitui o interesse deste breve estudo, entre aspas, em abismo, fecha parênteses. As palavras do campo só adquirem seu sentido por oposição de umas às outras, entre parênteses, ordinariamente por par. Se essas oposições são salvaguardadas, o sentido fica sem ambiguidade. Particularmente, sinal e índice, símbolo e signo são os functivos de duas funções diferentes, que podem, elas próprias, entrar em oposição geral, como em Wallon, cuja terminologia é a mais completa e a mais clara, ficando ícone e alegoria confinados ao vocabulário de Peirce e Jung. Diremos então, a exemplo de Wallon, que o sinal e o índice formam um grupo de relata desprovidos de representação psíquica, enquanto no grupo adverso, símbolo e signo, essa representação existe, que, além disso, o sinal é imediato e existencial diante do índice que não o é. Entre parênteses, ele é apenas um vestígio. Enfim, que, no símbolo, a representação é analógica e inadequada. Entre parênteses, o cristianismo, entre aspas, ultrapassa a cruz. Diante do signo, no qual a relação é imotivada e exata, abre parênteses, não há analogia alguma entre a palavra boi e a imagem boi, que é perfeitamente coberta por seu relato, fecha parênteses. Página 42. 2.1.2. Em linguística, a noção de signo não provoca competição entre termos vizinhos. Para designar a relação significante, Saussure eliminou imediatamente símbolo, abre parênteses, porque o termo comportava uma ideia de motivação, fecha parênteses, em proveito de signo, definido como a união de um significante e de um significado, abre parênteses, a maneira de anverso e verso de uma folha de papel, fecha parênteses, ou ainda de uma imagem acústica e de um conceito. Até que Saussure encontrasse as palavras significante e significado. Signo permaneceu, no entanto, ambíguo, pois tinha tendência a confundir-se com o significante apenas, o que Saussure queria evitar a qualquer custo. Depois de ter hesitado entre soma e sema, forma e ideia, imagem e conceito, Saussure fixou-se em significante e significado, cuja união forma o signo.
Eis uma proposição capital, e aqui é sempre preciso voltar, pois há uma tendência a tomar signo por significante, quando se trata de uma realidade bifacial. A consequência, entre aspas, importante, é que, pelo menos para Saussure, Yamslev e Frey, como os significados fazem parte dos signos, a semântica deve fazer parte da linguística estrutural, enquanto para os mecanistas americanos, os significados são substâncias que devem ser expulsas da linguística e dirigidas para a psicologia. A partir de Saussure, a teoria do signo linguístico enriqueceu-se com o princípio da dupla articulação, cuja importância foi mostrada por Martinet, a ponto de torná-la o critério definicional da linguagem. Entre os signos linguísticos, é preciso, com efeito, separar as unidades significativas, cada uma das quais está provida de um sentido. Abre parênteses, as, entre aspas, palavras, ou para ser mais exato, os, entre aspas, monemas, fecha parênteses, e que formam a primeira articulação das unidades distintivas, que participam da forma, mas não têm diretamente o sentido. Abre parênteses, os, entre aspas, sons, ou melhor, os, entre aspas, fonemas, fecha parênteses, e que constitui a segunda articulação. É a dupla articulação que explica a economia da linguagem humana. Constitui, na verdade, uma espécie de poderosa desmultiplicação que faz com que o, página 43, espanhol da América, por exemplo, com apenas 21 unidades distintivas, possa produzir 100 mil unidades significativas. 2.1.3 O signo é, pois, composto de um significante e um significado. O plano dos significantes constitui o plano de expressão e o dos significados o plano de conteúdo. Em cada um desses dois planos, Yamslev introduziu uma distinção importante, talvez para o estudo do signo semiológico, entre parênteses, e não mais linguístico apenas. Cada plano comporta, de fato, para Yamslev, dois strata, a forma e a substância. É preciso insistir na nova definição destes dois termos, pois cada um tem um denso passado lexical. A forma é o que se pode ser descrito exaustiva, simples e coerentemente, entre parênteses, critérios epistemológicos, pela linguística, sem recorrermos a nenhuma premissa extralinguística. A substância é o conjunto dos aspectos dos fenômenos linguísticos, que não podem ser descritos sem recorrermos às premissas extralinguísticas. Como estes dois estratos se reencontram no plano da expressão e no do conteúdo, teremos então uma substância da expressão. Por exemplo, a substância fônica articulatória não funcional de que se ocupa a fonética e não a fonologia. 2. Uma forma da expressão constituída pelas regras paradigmáticas e sintáticas. Abre parênteses. Observaremos que uma mesma forma pode ter duas substâncias diferentes, uma fônica, outra gráfica, fecha parênteses. 3. Uma substância de conteúdo, por exemplo, os aspectos emotivos, ideológicos ou simplesmente nocionais do significado, seu sentido, entre aspas, positivo. 4. Uma forma do conteúdo, a organização formal dos significados entre si, por ausência ou presença de uma marca semântica. Essa última noção é delicada de se perceber, em virtude da impossibilidade em que nos encontramos diante da linguagem humana, separar os significados dos, página 44, significantes. Mas, por isso mesmo, a subdivisão forma/substância pode novamente tornar-se útil e fácil de se manejar em semiologia nos seguintes casos. Primeiro, quando nos achamos diante de um sistema em que os significados são substantivados numa substância diversa da de seu próprio sistema. Abre parênteses. É como vimos o caso da moda escrita. Fecha parênteses. 2. Quando um sistema de objetos comporta uma substância que não é imediata e funcionalmente significante, mas pode ser, em certo nível, simplesmente utilitária. Tal prato serve para significar uma situação, mas também para alimentar-se. 2.1.4
Isto permite, talvez, prever a natureza do signo semiológico com relação ao signo linguístico. O signo semiológico também é, como seu modelo, composto de um significante e um significado. Abre parênteses. A cor de um farol, por exemplo, é uma ordem de trânsito no código rodoviário. Fecha parênteses. Mas dele se separa no nível de suas substâncias. Muitos sistemas semiológicos, abre parênteses, objetos, gestos, imagens, fecha parênteses, têm uma substância da expressão cujo ser não está na significação. São muitas vezes objetos de uso derivados pela sociedade para fins de significação. A roupa serve para a nossa proteção, a comida para a nossa alimentação, ainda quando, na verdade, sirvam também para significar. Proporemos denominar estes signos semiológicos, de origem utilitária funcional, funções signos. A função signo é a testemunha de um duplo movimento que cumpre analisar. Num primeiro tempo, abre parênteses, essa decomposição é puramente operatória e não implica uma temporalidade real. Fecha parênteses. A função penetra-se de sentido, tal semantização é fatal. Desde que haja sociedade, qualquer uso se converte em signo deste uso. O uso da capa de chuva é proteger da chuva, mas este uso é indissociável do próprio signo de certa, página 45, situação atmosférica. Como nossa sociedade produz apenas objetos padronizados, normalizados, esses objetos são fatalmente execuções de um modelo. As palavras de uma língua, as substâncias de uma forma significante. Para reencontrarmos um objeto insignificante, seria preciso imaginar um tecido absolutamente improvisado e que em nada se aproxima de um modelo existente. Abre parênteses. Claude Lévi-Strauss mostrou quanto a, entre aspas, brícole é, ela própria, busca de um sentido. Fecha parênteses. Hipótese praticamente irrealizável em qualquer sociedade. Essa semantização universal de usos é capital. Traduz o fato de que só existe real quando inteligível e deveria levar a confundir finalmente sociologia e sociológica. Mas uma vez que o signo esteja constituído, a sociedade pode muito bem refuncionalizá-lo, falar dele como de um objeto de uso. Trataremos de um casaco de pele como se ele não servisse senão para proteger-nos do frio. Essa funcionalização recorrente, que tem necessidade de uma segunda linguagem para existir, não é absolutamente a mesma que a primeira funcionalização. Abre parênteses, puramente ideal, aliás, fecha parênteses. A função reapresentada, essa corresponde a uma segunda instituição semântica, entre parênteses disfarçada, que é da ordem da conotação. A função signo tem, pois, provavelmente, um valor antropológico, já que é a própria unidade em que se estabelecem as relações entre o técnico e o significante.